Olá, boa noite. Eu sou Marcelo Salgado, sou membro do Comitê de Anestesia Cardiovascular da SAESP e eu queria dar boa noite a todos vocês que estão com a gente aqui nesse webinário para falar um pouco sobre disfunção diastólica no período perioperatório. Eu gostaria de convidar a doutora Carolina Barreta, antes de mais nada, uma grande amiga minha. Atualmente ela é coordenadora do CET do Moriá, corresponsável do CET do Moriá, membro também do Comitê de Anestesia Cardiovascular da SAESP e membro do Grupo ET. Carol, um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda. Boa aula. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer a apresentação do Marcelo e a sua companhia aqui hoje. Eu vou falar de um assunto que pode ser um pouco árduo e não é tão comum, né, de ser falado, que acho que assim como a gente fala nos cursos de eco que o ventrículo direito ele é esquecido, às vezes a função diastólica ela é esquecida também. Então, o que eu queria, o meu principal objetivo aqui vai ser mostrar para vocês o quanto isso é importante e o quanto o conhecimento da função diastólica dos pacientes pode mudar a nossa conduta anestésica, tá? Tá compartilhando aí com vocês o slide? Então Sim, vamos lá, Carol, está dando para ver bem e o áudio está bom também. Boa aula. combinado. Então vamos lá, gente. A disfunção diastólica na verdade, a função, né, diastólica, esse momento do ciclo cardíaco que é a diástole, ele não é, na verdade, um evento passivo do enchimento ventricular. E a gente vai ver isso no próximo slide, né? A função diastólica ela depende de uma interação muito complexa de diversos fatores que vão desde um nível fisiológico, por um nível celular, até um nível de organelas intracelulares. É muito importante a gente lembrar que 50% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles têm fração de ejeção preservada. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, ICC com fração de ejeção preservada. Então, assim, o problema da insuficiência cardíaca deles não é uma falha de bomba, não é uma disfunção sistólica, é uma disfunção diastólica. E a disfunção diastólica, ela é muito mais difícil de compreender e ela é mais difícil ainda de manusear, porque ela não tem tratamento. Para o paciente que tem ICC com fração de ejeção baixa, muitas vezes você dá um inotrópico e o paciente melhora. O paciente que tem disfunção diastólica, ele não melhora com inotrópico, ele não precisa de inotrópico, né? Então, a gente pode acabar errando, primeiro, pela falta de diagnóstico e segundo, pela falta de alguma droga, algum fármaco específico que possa agir nesse mecanismo, né? Os pacientes que têm disfunção diastólica, eles estão associados, né, na cirurgia cardíaca com uma separação do período de bypass, né, de circulação extracorpórea mais difícil, com muito aumento de necessidade de drogas inotrópicas e um aumento de mortalidade também. E a ecocardiografia, agora puxando a sardinha um pouco mais para o nosso lado, né, Marcelo? Ela é uma modalidade muito segura e que tem alta sensibilidade e especificidade para avaliar a função diastólica. Então, é uma coisa que a gente mesmo pode fazer se você tiver a oportunidade de fazer um eco intraoperatório desses pacientes. Esse artigo aqui é só para mostrar para vocês, embora ele seja mais antigo, que ele foi escrito, não foi por cardiologistas, ele foi escrito por anestesistas, né? A doutora Aline Nicoara, ela é uma estudiosa da função diastólica, e eles mostram aqui qual é a relação que existe entre disfunção diastólica e mortalidade no período perioperatório. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, né, que mostra os eventos
livres, né, de doença, como que eles vão diminuindo de acordo com o grau de disfunção diastólica. Então, o paciente que tem uma disfunção diastólica, aqui no caso ele colocou o grau 3, uma disfunção diastólica máxima, ele tem um período livre de doença muito pequeno e logo uma mortalidade maior, né? Então, assim, relaxar não é fácil, para o coração não é fácil também. Então, o período de diástole, ele vai aqui desde o fechamento da válvula aórtica até o fechamento da válvula mitral, e ele é dividido em 4 fases. Então, essa primeira fase aqui, mais curtinha, ela é chamada de relaxamento isovolumétrico. Então, ela acontece desde o fechamento da válvula aórtica até a abertura da válvula mitral. Depois que a válvula mitral se abre, existe aqui um período de enchimento rápido. Então, a válvula mitral abriu e o que estava ali dentro do átrio esquerdo desce para o ventrículo esquerdo. E esse enchimento rápido, ele é responsável por cerca de 80% do enchimento do ventrículo. Depois existe um período de diástase, que é um período, na verdade, em que ocorre a equalização das pressões, né? Do início até o início da contração do átrio. Esse período vai ser responsável por apenas 5% do enchimento ventricular. E o último período é o período da sístole atrial, ou seja, da contração atrial. Ele é responsável pelo enchimento de mais ou menos 20% do volume ventricular. Só que em casos em que a função diastólica ela é mais grave, esse período de contração atrial ele pode ser responsável por até 50% do enchimento do ventrículo. Então, esses pacientes são os pacientes que algumas vezes, dependendo da arritmia que eles tiverem, como uma fibrilação atrial, né, que o átrio não contrai, são pacientes que descompensam muito rápido, certo? Porque eles dependem muito da contração atrial para ter o enchimento do ventrículo. Aquilo que eu falei para vocês, né, de que a parte do relaxamento, ela é muito complexa, e que existe uma série de processos intracelulares para o coração relaxar, ela é exemplificada nesse slide. Então, assim, a diástole começa com a hidrólise do ATP e o desligamento da actina da miosina, certo? E isso é seguido por uma redução da concentração de cálcio no sarcoplasma, para haver uma separação da troponina. Então, o relaxamento do ventrículo esquerdo, ele é um evento que é altamente dependente de energia. E qualquer fator que retardar a homeostase, né, novamente essa remoção do cálcio do citoplasma, ele pode, na verdade, provocar um alongamento desse período de relaxamento e, na verdade, um comprometimento da efetividade desse período, né? Então, muitos passos dependentes desses processos enzimáticos requerem energia e eles é que vão ser responsáveis pela homeostase do cálcio no citosol, certo? Isso é importante quando a gente vê mais lá para o fim da aula a influência que a isquemia tem sobre a diástole, certo? Bom, então como é que a gente vai fazer para avaliar a diástole dos pacientes? Essa parte aqui pode parecer uma parte muito específica de quem sabe fazer eco, mas eu resolvi mostrar nessa aula porque é muito importante que a gente saiba ver um eco pré-operatório de um doente e saiba o que está escrito lá. Então, por exemplo, outro dia eu peguei um paciente que tinha, assim, disfunção diastólica grau 2 com padrão pseudo-normal. O que significa isso? O que isso vai mudar a maneira como eu enxergo o paciente durante a minha cirurgia? Né? Então, assim, o Doppler que a gente vai fazer do fluxo de sangue que passa pela válvula mitral, ele vai nos dizer muitas coisas, porque
o fluxo que passa pela válvula mitral é o que vai encher o ventrículo. Então, esse fluxo, ele habitualmente, ele é bifásico. Então, ele tem aqui uma onda que a gente chama de onda E da mitral, que é a onda do enchimento rápido, e ele tem a onda que depende da contração atrial, que é essa onda A, certo? Antes dele tem o período de relaxamento isovolumétrico, depois dele tem o período de concentração, de contração isovolumétrica, desculpa, e aqui essa duração toda, ela nos mostra o tempo de desaceleração, que vai ser um tempo super importante da gente avaliar, certo? Bom, como que funciona esse fluxo transmitral pelo Doppler? Ele funciona da seguinte maneira. Eu vou ver qual é o tamanho da onda E, aqui, porque o Doppler ele nada mais é do que velocidade por tempo, certo? Então eu vou ver qual é a velocidade da onda E, que é do enchimento rápido, e qual é a velocidade da onda A, que é da contração atrial. Habitualmente, essa relação ela tem que estar próxima de 1, certo? Então, aqui eu estou vendo um paciente com padrão aparentemente normal, que a onda E é próxima da onda A. O que acontece à medida que a disfunção diastólica vai progredindo? Primeiro, o coração passa a ter uma dificuldade de relaxar, certo? Então, o que vai acontecer com a minha onda E? Esse aqui, na verdade, só está invertido, né, abaixo da linha de base por uma questão do aparelho, mas a gente pode enxergar isso para cima de qualquer jeito. Então, essa primeira onda aqui, que é a onda E, o que aconteceu? Ela diminuiu, certo? E o que aconteceu com a duração da onda E? Ela aumentou, certo? Mostrando que o coração está demorando mais para relaxar. E aí, o que acontece? Ele vai depender um pouco mais da contração atrial para encher, certo? Então, esse paciente tem uma onda E menor do que a onda A. O que significa isso? Que ele tem uma disfunção diastólica grau 1, que é igual a uma disfunção diastólica do tipo relaxamento. Só que o que acontece? À medida que a disfunção diastólica vai progredindo, o coração ele vai ficando duro como uma borracha. Então, em vez dele demorar para relaxar, ele vai relaxar muito rápido, só que muito pouco. Então, ele vai passar a ter esse padrão aqui. Olha o tamanhão da onda E que ele tem, com uma duração menor e uma onda A pequena. Então, na verdade, essa onda E aumentou só porque o coração é tão duro que ele relaxa muito rápido. Isso não significa que ele encheu de forma mais devagar, entenderam? Tanto que se a gente for parar para pensar, um dos princípios do Doppler é transformar uma velocidade num gradiente de pressão. Então, o gradiente de pressão, a gente sabe que é 4 vezes a velocidade ao quadrado. Então, se a velocidade aumentou, vocês imaginam qual é o gradiente de pressão que está aqui. Ele está muito maior lá dentro do ventrículo esquerdo, certo? Mas aí, qual é o problema? Eu tenho aqui um paciente normal, com a onda E maior do que a onda A. Depois ele começa a ter uma alteração de relaxamento, em que a onda E fica menor do que a onda A. E depois ele vai evoluir aqui para o grau 3 e até para o grau 4, quando a disfunção diastólica é irreversível, de forma que a onda E volta a ficar maior que a onda A. Mas vocês percebem que esse padrão aqui, grau 3, ele é bem diferente do grau 2, do normal, desculpa. Só que quando ele anda do normal, passando para o grau, até chegar no grau 2, no grau 3, ele passa por esse estágio aqui, que é o grau 2, que parece o normal. Esse que parece o normal é um padrão pseudonormal. Então, o padrão pseudonormal, na verdade, ele nada mais é do que um padrão já de disfunção diastólica mais grave, né, em que esse gradiente de pressão transmitral
precoce, normalmente, né, ele vai ser gerado pelo equilíbrio entre esse relaxamento comprometido do ventrículo esquerdo e as pressões do átrio esquerdo, que são gradualmente maiores, certo? E uma diminuição da complacência, ou seja, dessa capacidade de relaxar do ventrículo esquerdo. Como é que a gente vai fazer para diferenciar se o nosso paciente tem um padrão normal ou um padrão pseudonormal? A gente vai precisar olhar para um outro pedacinho do enchimento do ventrículo. Então, agora, em vez de eu olhar pelo Doppler o fluxo que passa pela válvula mitral, eu vou olhar como é que é a movimentação do anel mitral durante a diástole. Então, eu vou colocar o volume amostra do Doppler e vou pedir um Doppler tecidual do anel mitral. E essa onda, na verdade, ela também vai ter uma onda bifásica, porque ela reflete ali o que está acontecendo com todo o ânulo mitral, e a gente vai chamar ela de EA, AA ou E' e A'. Para não confundir muito, aqui na aula eu vou falar, sempre que eu falar E, é o padrão de fluxo pela válvula mitral, e sempre que eu falar E', é o padrão da movimentação do anel mitral, certo? Então, a gente consegue ver aqui o que, que acontece, ó. À medida que a pressão dentro do átrio esquerdo aumenta, a minha onda E vai aumentar. Só que esse aumento da pressão do átrio esquerdo, ele vai fazer com que o meu anel mitral se movimente menos. Então, a minha onda E' vai sempre diminuindo, certo? Então, é aqui que acontece, ó. Eu estou olhando o ânulo mitral. Eu tenho a onda E' e A', e à medida que a pressão do átrio esquerdo foi aumentando, o anel se movimentou menos e a onda E' diminuiu, certo? Esse é só, nessa curva aqui, um componente sistólico que aparece no Doppler tecidual. Então, essa onda E', ela está associada com mudanças no volume do ventrículo esquerdo, certo? E ela é influenciada pelo relaxamento do miocárdio. A gente vai ver mais para o final que ela é afetada durante a isquemia, e ela também é influenciada por esse recolhimento elástico do ventrículo, certo? E a onda a onda A' tende a refletir a função sistólica do átrio esquerdo. Acreditem se quiser, tem pessoas que só estudam isso, tamanha é a importância desse momento, certo? Então, se a gente comparar aqui um paciente que tenha, né, uma onda, um fluxo mitral que tem essa onda E' aqui, a onda E aqui embaixo, e a pressão atrial esquerda aumenta, ele passa a ter essa onda E aqui embaixo à direita. E o que, que vai acontecer? A onda E' diminuiu. Então, quando a gente olha só a relação do E sobre E', que é, na verdade, uma relação muito simples, ela é uma relação que combina essa influência da pressão, né, de acionamento mitral e de relaxamento do ventrículo esquerdo, certo? Então, olha só, esse é o aspecto do Doppler tecidual do anel mitral com a onda E' e a onda A', certo? Então, como que a gente faz para integrar isso daqui? Eu tenho a onda E', A' no paciente que tem uma função diastólica normal, e à medida que a disfunção vai progredindo, vejam aqui que a onda E vai sempre diminuir, de forma que a relação do E sobre E' vai sempre aumentar, porque o E' que diminui é o denominador, certo? Outra coisa que a gente pode usar e interpretar esse momento das veias pulmonares e o ventrículo esquerdo. Só que quando você começa a analisar esse fluxo, você vê que não é bem assim, que a função do átrio
para o funcionamento da diástole e, consequentemente, da sístole também, certo? Então, aqui é mostrando uma maneira que a gente consegue enxergar, nesse caso, a veia pulmonar superior direita, aqui à esquerda, e à direita da tela, uma veia pulmonar superior direita. Então, o que a gente vai ver? Você vai colocar o Doppler pulsado na veia pulmonar e vai ver que existem essas 3 ondas. Uma onda anterógrada sistólica, uma onda anterógrada diastólica e uma onda retrógrada que a gente chama de onda A, que acontece durante a contração atrial. A onda sistólica, algumas vezes, ela pode ser até bifásica, né? Então, ela depende do relaxamento do átrio esquerdo e, consequentemente, da diminuição da pressão dentro dessa câmera, certo? E se ela existir um segundo componente, esse componente mais tardio, ele reflete o volume, né, sistólico lá do outro lado, no ventrículo direito, e a complacência do átrio esquerdo, certo? E isso vai ter como efeito na sístole, no período precoce da sístole ventricular, certo? A onda diastólica também é uma onda anterógrada que é seguida por essa transmissão precoce do fluxo, certo? Aqui sim, nesse período, o átrio esquerdo está só como uma passagem do sangue das veias pulmonares para o ventrículo esquerdo. E essa onda A, na verdade, ela reflete, então ela é uma onda retrógrada, porque ela reflete o que vai acontecer ali com as veias pulmonares durante a contração atrial. Então, à medida que a disfunção diastólica vai progredindo e o átrio precisa fazer mais força para contrair o sangue para frente, vocês vão observando aqui que essa onda reversa vai ficando maior, certo? Então, o que acontece aqui? Opa. Aqui é só um exemplo. Eu deixei aqui de propósito o nome dos pacientes para vocês qual é a mudança de um caso para o outro. Então, aqui eu estou avaliando um fluxo pela veia pulmonar, que eu tenho uma sístole anterógrada, uma diástole anterógrada e uma contração atrial. E esse outro paciente aqui, olha o que acontece, ele já tem uma disfunção diastólica mais grave e ele passa a ter uma sístole, uma onda sistólica na veia pulmonar menor, uma onda diastólica maior ainda e uma onda da contração atrial reversa maior ainda, certo? Ele é esse paciente que tem uma onda E enorme, certo? Uma relação EA com uma onda E muito de velocidade muito alta, já com esse padrão de inversão do fluxo anterógrado com uma sístole menor do que a diástole, certo? Então, aqui, complementando o que a gente vê na progressão da disfunção diastólica, o fluxo sistólico anterógrado vai sempre diminuindo, o diastólico aumentando com relação a esse sistólico e a onda A reversa aumentando também, certo? Outra coisa que a gente pode ver é uma coisa que a gente chama de VP, que é a velocidade de propagação do fluxo pela válvula mitral, certo? Isso é feito com o Doppler colorido no modo M, que é um modo que a gente avalia bastante velocidade. Fica até bonito assim, né? Então, o VP é essa velocidade da propagação do fluxo pela válvula mitral. Então, à medida que o coração progride a insuficiência diastólica, essa onda VP, ela vai aumentando a velocidade dela. A vantagem da avaliação dessa VP é que ela é mais independente de pré-carga, certo? Então, ela torna essa análise mais fidedigna. Bom, então aqui são outros artigos, sempre de revistas de anestesia e de anestesistas escrevendo, que mostram a importância desse entendimento da disfunção diastólica. Então, eles mostram, por exemplo, que pacientes que vão para a cirurgia vascular e têm disfunção diastólica, eles têm aumento da mortalidade em 30 dias. Pacientes de cirurgia cardíaca, principalmente os pacientes que vão para revascularização, que são coronariopatas,
eles têm também aumento de morbimortalidade no pós-operatório, quanto mais grave for a disfunção diastólica. Aqui é só uma integração de tudo aquilo que eu falei, que acho que fica mais fácil de visualizar naquele gráfico dos desenhos, certo? E aqui é uma maneira que a gente tem de integrar todas essas variáveis, né, e avaliar se o paciente tem um padrão de relaxamento que é piorado, né? Então, a disfunção do relaxamento, um padrão pseudonormal ou um padrão restritivo. Então, quando a gente vê no eco pré-operatório dos pacientes, alteração, disfunção diastólica do tipo grau 1, o que ele quer dizer? Que esse paciente tem alteração do relaxamento, certo? Então, na verdade, ele tem uma onda E' que ela diminui, uma relação EA ainda meio próxima de 1, um tempo de desaceleração maior, porque o coração demora para relaxar, então o fluxo demora para cair. O paciente que tem disfunção diastólica, vamos ver lá o grau 3, que é o padrão restritivo, que é o coração, que é uma borracha. Ele tem uma relação EA maior do que 2, um tempo de desaceleração mais encurtado, lembra? Porque ele relaxa muito rápido, só que pouco, certo? E uma relação de E sobre E' bem mais alta, é maior do que 13. Enquanto no outro, que tem só alteração do relaxamento, essa relação é menor do que 8. E o pseudonormal, ele vai ter uma relação EA, que pode ser de 1, certo? Então, por isso é importante os outros parâmetros para a gente diferenciar. Um tempo de desaceleração que vai de 160 a 200 milissegundos e uma relação E sobre E' entre 9 e 12, certo? Então, aqui é só para vocês entenderem o que significa o E, o que significa o A, a relação entre eles, o tempo de desaceleração é esse aqui em cima, que fica no eixo X, que é o eixo do tempo, e a duração da onda A, que é avaliada aqui. O fluxo pelas veias pulmonares, então, ele tem um fluxo anterógrado sistólico, tá vendo? Nesse caso aqui, em cima à esquerda é bifásico e depois uma onda diastólica. Existe uma relação também entre elas, a onda de contração atrial reversa e a duração dessa onda também é importante, porque ela vai aumentando à medida que a disfunção diastólica progride. E aqui o VP, que é aquela velocidade, né, do fluxo de propagação mitral, que ela pode estar normal mesmo com o aumento das pressões de enchimento, desde que o paciente tenha uma fração de ejeção normal e um ventrículo de volume normal também. Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. E aqui é o fluxo, né? Na verdade, é a movimentação do anel mitral, a onda E sobre a E'. Então, o aumento na pressão atrial esquerda está associado com o aumento da onda E'. Ela reflete o relaxamento, né, nas fases mais precoces, e essa relação de E sobre E', ela se correlaciona linearmente com a pressão de capilar pulmonar, ou seja, quanto maior essa relação for, em termos numéricos, mais alta está a minha pressão de capilar pulmonar ocluída. Mas aí, o que a gente começa a ver? Que existem influências hemodinâmicas também em toda essa avaliação. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Então, vamos ver aqui, ó. A letra A, o que ele mostra? É um paciente que tem um gráfico de pressão volume do ventrículo esquerdo normal, certo? Tanto num lado quanto no... Esse gráfico aqui de um padrão de Doppler pulsado, que é representado pela letra C, é uma relação E sobre A normal. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e enchi esse paciente de volume, certo? Então, ele é um paciente B1 após uma sobrecarga de volume. O que aconteceu? A minha curva de pressão-volume desse paciente foi deslocada para
para a direita, ou seja, ele teve uma redução de mais pressão para mudar o mesmo, ele passou a ter um dobro da E é muito maior do que a onda A. Esse paciente é igual ao paciente B2, que na verdade não é um paciente que eu dei um monte de volume para ele. Ele é um paciente que tem alteração da complacência ventricular. Ele tem uma disfunção diastólica mais grave, certo? Então ele também está lá mais para a direita, só que mais para cima na curva de pressão volume, certo? Mas o padrão dele de fluxo transmitral é igualzinho do outro. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que um paciente que tenha uma disfunção diastólica grau 3, ele é muito semelhante hemodinamicamente a um paciente que está hipervolêmico. Então, se eu pegar um paciente com disfunção diastólica do tipo grau 3, o meu esquema de reposição volêmica, ele tem que ser muito cuidadoso, porque se 200 ml de volume em um paciente que tem uma função diastólica normal, não vai acontecer nada, nesse paciente, é como se ele tivesse lotado, então ele vai encharcar o pulmão, certo? O que isso muda na minha análise? Então, isso aí é muito comum no paciente idoso, que quanto mais idoso o paciente for, mais disfunção diastólica ele tem. Isso, a evolução é natural, né, da complacência do coração. Então, se eu vou monitorizar esse paciente de forma hemodinâmica, com monitorização invasiva ou minimamente invasiva, a gente tem que levar isso em conta. Será diastólica dos pacientes? Será que olhar óleo para repor volume num paciente como esse? Entenderam onde eu quero chegar? E existem outras coisas que vão alterar a função diastólica. Então, o aumento de pós-carga, por exemplo, ele pode reduzir a fração de ejeção, certo? E ele pode levar à disfunção diastólica com o aumento das pressões de enchimento. No paciente que tenha qualquer alteração de ritmo, a gente tem que tomar muito cuidado com essas interpretações, porque a onda A', a onda A reversa, todas elas dependem de uma contração atrial efetiva e existente. Então, o paciente que está em fibrilação atrial, a gente esquece essa análise. E o que acontece na isquemia? Lembra que a gente viu no começo dessa apresentação que a diástole é um período que gasta muita energia? Então, se a isquemia ela for por redução do fluxo coronariano, muito provavelmente não vai acontecer nada com a diástole, certo? Mas se a isquemia acontecer por aumento da demanda, aí o paciente pode evoluir com disfunção diastólica, certo? Aqui é uma outra maneira, eu não vou entrar em detalhes de todas essas letrinhas, mas a gente avaliar que a diástole ela tem que ser vista de forma diferente no paciente que também tem disfunção sistólica e no paciente que tem função sistólica normal, certo? E aqui, eu acho que é o slide mais importante da aula. O que quer dizer? Eu quero mostrar para vocês como a gente vai mudar a nossa conduta anestésica no paciente que tenha alteração do relaxamento, que é aquela disfunção diastólica grau 1, e no paciente que tem alteração da complacência, que é a disfunção diastólica grau 3. E talvez o paciente que a gente olhe lá aquele eco e vê assim, função diastólica pseudonormal, ela, para essa alteração, esse paciente tem que ser visto talvez como um paciente que já está
caminhante que tem só alteração do relaxamento, ele precisa de um ritmo sinusal, sim, porque ele depende muito da contração atrial, de uma frequência cardíaca um pouco menor, porque se ele demora para relaxar, ele precisa de uma frequência menor para ter tempo para encher, e ele precisa sim ter uma pré-carga um pouco aumentada, para ele conseguir encher adequadamente, já que demora. No paciente que tem alteração da complacência, esse paciente precisa trabalhar com uma frequência cardíaca um pouco mais alta, por quê? Porque o relaxamento dele acontece de forma muito rápida, então o período diastólico é rápido, certo? Se a frequência estiver muito baixa, o que ele não conseguir encher, ele vai mandar para trás, que é para o pulmão, certo? A gente precisa trabalhar com uma pré-carga um pouco mais reduzida, justamente para evitar edema pulmonar, e precisa trabalhar com uma pressão, arterial mais alta. O que é esse CPP que eu coloquei aqui? É a pressão de perfusão coronariana. O que é a pressão de perfusão coronariana? É a diferença de pressão lá na raiz da aorta, menos a pressão que fica, a pressão final dentro do ventrículo esquerdo. Como é que é o paciente que tem uma disfunção diastólica do tipo alteração da complacência, do tipo grau 3? Ele tem uma pressão diastólica final altíssima, certo? Então, se a gente tiver uma pressão diastólica baixa, ou paciente com pressão arterial média baixa, o que vai acontecer? Esse gradiente de pressão vai diminuir. Então, a perfusão coronariana vai diminuir também, certo? Então, esse é o paciente que muitas vezes tem aumento de troponina no pós-operatório e todo mundo fica achando que ele infartou porque ele obstruiu alguma coronária. Não, ele teve um infarto que a gente chama de infarto tipo 2, certo? Que não é por obstrução coronariana, é pelo desbalanço do fluxo, certo? Então, ele teve uma isquemia por hipoperfusão e ele vai aumentar a troponina por isquemia. E aí, o que você vai fazer com esse paciente? Não tem o que fazer, porque não dá para angioplastar, não dá para fazer nada. A isquemia já aconteceu e é o paciente que vai morrer mais no pós-operatório. Então, não é um paciente, por exemplo, muito idoso, com alteração da complacência, que fraturou o fêmur e que você vai lá e vai fazer uma RAC e ele vai ficar lá com 9/6 de pressão, com 55 de frequência cardíaca, e a gente acha que ele está maravilhosamente bem anestesiado, porque ele está bradicárdico e com a pressão baixinha, dormindo lá sem dor. Ele está sem dor, ele pode estar dormindo, mas ele está hipoperfundindo o miocárdio, certo? Porque a pressão de perfusão coronariana diminuiu. Então, esse é o paciente que precisa trabalhar com uma frequência mais alta e uma pressão mais alta. Então, pode ser que seja um paciente que vai precisar mais de inotrópico, não porque ele tenha insuficiência cardíaca sistólica, mas porque a gente precisa aumentar um pouquinho a pressão, precisa aumentar um pouquinho a frequência, certo? Precisa tomar cuidado também com o uso de vasoconstritor nesses pacientes, porque a gente viu lá atrás que o aumento da pós-carga altera a fração de ejeção e também pode alterar a função diastólica desses pacientes, logo a pressão de perfusão coronariana, certo? Então, paciente com disfunção diastólica, ele precisa ser olhado de forma atenciosa qual é o grau de disfunção que ele tem e o que isso vai mudar na minha conduta anestésica, porque isso vai influenciar no desfecho, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer mais uma vez. Carol, parabéns pela aula.
para variar, com bastante fisiologia, né? Bastante interação clínica. Parabéns, foi bem elucidativo. Vamos ver aqui se a gente tem algum comentário. Alguém, pessoal, que está nos assistindo, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Enquanto o pessoal que está nos assessorando aqui, Carol, da SAESP, organiza as perguntas, veja as coisas, eu queria te fazer uma pergunta prática. No dia a dia, quando você pega um paciente que já tem algum grau de disfunção diastólica, tá? Mesmo grau 1, grau Alô? inicial, né? O déficit de relaxamento. Alô? Oi, eu perdi, Marcelo, um pedacinho. Tá, tranquilo. Então, deixa eu voltar. É, Tá. em pacientes com alta complacência, qual é o inotrópico de estar? Tem uma pergunta inicial aqui da Camila. Hum. No paciente com disfunção diastólica, um que tem, na verdade, sem disfunção diastólica, né? Um paciente com alta complacência. Então, um paciente normal, que provavelmente está evoluindo com uma disfunção sistólica, acredito aqui. Qual inotrópico de escolha que você usa, Carol, num paciente, nesse caso, com boa complacência? Tem algum de preferência? Você usa algum de rotina? Como que é? Camila, não sei se eu entendi o que você quis dizer com alta complacência, se é disfunção grau 1 ou grau 3, né? É, se é o paciente com disfunção grau 1, você pode usar o que você tiver mais habituado, né? Grau 3, que ele tem a redução, isso, ela falou aqui, disfunção grau 3, Então, que na tem a verdade, é uma redução da diminuição da complacência. complacência, né? É uma diminuição da complacência, né? Isso. Esse paciente pode ser um paciente que se beneficie mais, por exemplo, de dopamina do que de dobuta, pensando que fique mais fácil da gente ajustar para a dopamina aumentar mais a frequência, né? Para a gente pensar naquilo que eu falei no último slide, que é um paciente que precisa estar com a frequência um pouquinho mais alta e com a pressão arterial um pouquinho mais baixa. Então, eu preferiria dopamina como o inotrópico de escolha. O Fábio, ele faz uma pergunta aqui, Carol, com relação à disfunção diastólica, Hum. né? Se você dá preferência a dobuta ou mirrinona, como que você... Vamos pegar um paciente já com disfunção grau 2 para grau 3, né? Ou até grau 3 mesmo. Como que você raciocina em cima disso? Na verdade, Fábio, assim, se você quer fazer com que o paciente tenha maior facilidade no relaxamento ventricular, talvez seja um paciente que precise estar com uma pós-carga um pouco mais reduzida, certo? Porque assim, tanto a dobuta quanto o milrinone, por mecanismos diferentes, eles vão acabar funcionando como inotrópicos. O que a gente poderia raciocinar aqui é o seguinte: poxa vida, mas a dobuta, ela faz com que o paciente gaste ATP para ter contração, certo? O milrinone, como ele é um inibidor de fosfodiesterase e ele não age ali em receptor adrenérgico, ele gastaria menos ATP para você ter inotropismo, certo? Então, talvez o milrinone fizesse aí um pouco mais de sentido nos pacientes com disfunção diastólica um pouco mais graves, né? Lembrando que o milrinone ele dá mais hipotensão do que a dobutamina, então a gente precisaria aí ficar atento no que iria acontecer com a pressão arterial. Só lembrar também que a mirrinona, no pós-operatório, pode evoluir com mais mecanismos de reentrada atrial. Então, tem alguns trabalhos mostrando uma incidência de FA na utilização da mirrinona. Então, apesar do, E aí a gente né, como a pararia tudo. Carol falou, exatamente, tem que tomar cuidado porque essa FA ia alterar todo esse mecanismo diastólico aí que a Carol falou.
O Júlio pergunta, na saída de SEC, a avaliação diastólica é fidedigna a partir de qual momento, tendo em vista todas as alterações fisiopatológicas que a mesma causa no paciente? Se eu entendi, tipo assim, em qual momento você avalia a disfunção diastólica na saída de SEC? Como que você trabalharia a disfunção diastólica na saída de SEC, uma vez que a própria SEC já leva um certo grau de disfunção diastólica? Como que você raciocina, Carol? Como você pensa em cima disso? Na verdade, você tem que avaliar depois que já tiver sido feita a reposição de todo o volume, né? É nesse momento que eu avaliaria. A gente, como ele bem falou, né? A SEC causa uma disfunção diastólica, principalmente por isquemia, né? Porque o coração ficou um tempo isquêmico, a diástole gasta muito energético para funcionar, né? Mas eu acho que o momento ideal é depois da reposição de todo o volume, de todo o volume da SEC, enfim, todo o volume que a gente já decidiu por bem que foi reposto. Só para dar uma complementada, isso que a Carol falou é muito comum às vezes quando a gente tem um cirurgião um pouco mais intempestivo, que na saída de SEC ele quer passar o volume de forma muito rápida. E aí você tem que ficar vasodilatando o doente o tempo inteiro com altas doses de vasodilatadores, seja nitroglicerina ou nitroxidato de sódio. E o doente fica hipervolêmico. Não é incomum esses cirurgiões, desses pacientes, os pacientes desses cirurgiões, a gente ter um grau 3 de forma imediata, o VD de estender e ter que voltar para a SEC, né, Carol? Vira e Uhum. mexe, dependendo da saída de SEC um pouco mais intempestiva, a gente tem essa sobrecarga de volume aguda, que foi até aquele gráfico muito elucidativo, né, que você mostrou, né, da sobrecarga de volume virando uma disfunção diastólica grau 3. Então, tomar cuidado com essa saída de SEC quando analisar a saída de SEC. O Exato, esse Francisco, ele paciente que pergunta. precisa desculpa, Marcela, é o paciente que precisa de reposição volêmica mais lentamente possível. Repõe um pouquinho, dá um tempo para o coração acomodar aquele volume, repõe mais um pouquinho, né? Vai indo bem, bem devagarzinho. Exatamente, exatamente. E tem alguns cirurgiões que não têm essa calmaria toda. O Francisco, ele primeiro te dá os parabéns, Carol, pela aula. E ele pergunta se durante o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, se você não vê o beta-bloqueador como uma terapêutica, sendo que é um fármaco de escolha. Como você pensa no beta-bloqueador nesse paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal? Então, Francisco, vai depender da função diastólica que ele tem, né? Porque se ele tem uma disfunção diastólica do tipo grau 3, como a gente viu lá no último slide, o ideal é que ele trabalhe com uma frequência um pouquinho mais alta, né? Isso não é o que acontece. É comum da gente ver. Semana passada mesmo, eu até fiquei discutindo assim, no bom sentido, que é meu amigo, um cardiologista que cuida de um paciente que eu anestesiei, que era um paciente que tinha muitas arritmias, ele encheu o paciente de beta-bloqueador, de amiodarona e tudo mais, enfim, ele chegou na sala com 40 de frequência, e não tinha santo que fizesse o índice cardíaco desse paciente subir, né? Então, é um paciente muito difícil de você manusear. Então, assim, se é um paciente que tem alteração de relaxamento, ok, beta-bloqueador vai ser a droga de escolha. Mas se é um paciente que tem disfunção diastólica grau 3, o beta-bloqueador ele tem que ser analisado de forma muito criteriosa para ver se ele não vai piorar e levar o paciente a mais congestão, né, do que efetivamente um benefício de função miocardioprotetora do beta-bloqueador. Então, eu não A, vejo como a, droga de escolha, por exemplo, na disfunção grave. a Renata, ela pergunta, com relação à indução desses pacientes com disfunção diastólica, se poderia usar propofol, desde que utilizando algum inotrópico associado. Esses pacientes, Carol,
com disfunção grau 2 para grau 3. Eu vou falar do paciente crítico, né? O disfunção diastólica grau 1, a gente consegue ter mais área de manobra. O Uhum. mais problemático é o paciente grau 3, propriamente dito, padrão restritivo, seja grau 3A ou grau 3B. Nesse paciente crítico, o Propofol é uma terapêutica de escolha sua? Como que você trabalha a indução desse paciente? Então, gente, assim, eu costumo dizer, acho que não sou eu, né? Mas o problema nem sempre é a droga, é de quem empurra a droga, né? Então, se você fizer uma indução, você pode colocar, nem todo mundo tem bomba de infusão, alvo controlado e tudo mais, mas partindo da premissa que você tem acesso a esse recurso, se você conseguir colocar uma dose-alvo mais baixa, um tempo de indução maior e tiver paciência para fazer tudo devagarzinho, não tem problema nenhum, né? Então, Carol, deu o uma Propofol, picada. oi, Cê- cê- sim, que deu uma picada. Você falou, não tem problema nenhum, aí deu uma picada. tem problema nenhum dar Propofol para esse paciente, desde que seja bem devagar, certo? E você não necessariamente precisa associar um inotrópico na indução, porque o que acontece também é que muitas vezes na indução o paciente não está completamente monitorizado ainda, né? Às vezes é depois que você vai passar o central, é depois que você vai passar o eco. Algumas vezes você tem só ali a PAI, se você tiver com monitor minimamente invasivo, o índice cardíaco é associado, né? Então, a sua meta vai ser ir sempre devagarzinho, sem deixar a pressão cair. Isso você pode fazer com o Propofol ou com qualquer outro hipnótico, né? Eu gosto muito de fazer como eu aprendi com o Caetano lá do Dante, né? De pensar assim, quanto mais idoso, mais parecido com criança é, porque criança também tem alteração da complacência, né? Então, uma indução bem lenta com sevoflurano é ótima e o paciente fica também bem estável. Mas eu não vejo problema nenhum você usar Propofol nesses pacientes, não. Eu só induzo com inotrópico o paciente que chega na sala com inotrópico, né? Se ele não chegou com inotrópico, você pode induzir de forma bem lenta e ter um vasopressor que você está acostumado ali, uma efedrina ou uma fenilefrina, por exemplo, e fazer da forma como você está mais habituado, né? Os pacientes que costumam dar mais problema na indução são sim os pacientes com disfunção sistólica, né? Os pacientes com disfunção diastólica às vezes eles até vão gostar um pouquinho da diminuição da pós-carga na indução da anestesia. Mas nesse momento, Carol, a gente está sem mais perguntas. Eu vou aproveitar então para fazer a minha, que é aquilo que a gente estava conversando no início, antes de começarem as perguntas da plateia. Num paciente com disfunção diastólica grau 2, grau 3, que vai fazer uma cirurgia não cardíaca, uma cirurgia grande, tá? Uma hepaté, uma cirurgia abdominal de grande porte, que você monitora com os monitores minimamente invasivos, mas que você não tem a possibilidade de passar o eco transofágico, às vezes uma robótica, alguma coisa nesse sentido. Os monitores Uhum. minimamente invasivos, eles têm uma análise muito mais, alguns da microcirculação, como SVO2, ou da função sistólica, né, como índice cardíaco, volume sistólico e os modelos contínuos, VVS ou delta PP, agora a gente tem até a elastância. Porém, a gente não Uhum. avalia a disfunção diastólica. Então, apesar de eu ter nesses pacientes uma alteração volêmica e o VVS está alto, o índice cardíaco está baixo, eu sei que é um doente que tem uma disfunção diastólica grau 3, é um doente que está hipovolêmico, é um doente que está fluido responsivo, mas esse doente aguenta volume? O padrão diastólico dele, quanto de volume eu posso fazer? Sem o eco fica muito difícil a gente mensurar isso.
como que você raciocina em cima disso, Carol? Qual que é a sua linha de conduta clínica desses pacientes? Mas dentro da análise diastólica que está evoluindo para esse cenário. Tá, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Então, partindo do pressuposto que o paciente tem um eco pré-operatório e que eu sei que ele tem disfunção diastólica, é isso. Tá. Exatamente. Grau 2 para grau 3, que você sabe que Uhum. trabalhar com muito volume pode te dar problema, mas ele está ali, e não é que está sangrando, mas ele está indo para uma hipovolemia, está fluido responsivo, e qual que é o seu racional em cima disso? Tá, como Obviamente, é para numa... não fazer uma. Desculpa, Uhum. pode Tá, falar. assim, se eu estou diante de uma cirurgia de grande porte, isso significa que eu vou ter um tempo para eu conhecer como é que esse paciente trabalha, né? Então, pensando lá no algoritmo, por exemplo, meu paciente está hipotenso. O que que eu vou olhar? Vou olhar o VVS. Existe aquela história da zona cinzenta, né? De que o VVS ali entre 10 e 13, você não sabe muito bem se o paciente é responsivo ou não. Então, se é um paciente que está com VVS muito arrebentado, eu faria um pouquinho de volume, uma alíquota de 200, 250 ml, e veria o que ia acontecer. Porque às vezes fazendo isso, você já traz ele para o VVS que você quer e vai ver o que vai acontecer com o índice cardíaco, né? Então, o VVS abaixou de 10 e o índice cardíaco continua abaixo, aí eu vou precisar dar inotrópico para ele, não vai ter jeito, né? Agora, se é um paciente que está hipotenso, com índice baixo e um VVS ali na zona cinzenta, eu vou fazer 50, 100 ml e ver o que acontece, né? Ver se eu consigo trazê-lo, porque se a gente fizer isso e não acontecer nada com o índice cardíaco, ele não é responsivo. Então, eu não vou insistir no volume, eu não vou insistir em trazer esse paciente para um VVS menor do que 10, certo? Porque eu só vou fazer, na verdade, malefício para ele, né? Então, né, o meu raciocínio é sempre ver o VVS primeiro, ver em quais dessas faixas ele se encontra e fazer pequenas alíquotas de volume, olhando o que acontece com o índice cardíaco, né? Porque a grande vantagem desses monitores é que você faz pequenas alíquotas e você consegue ver na hora o que vai acontecer. Não é um negócio que você faz e depois de meia hora você vai descobrir o que aconteceu com o paciente, né? Então, é mais ou menos desse jeito que eu trabalho, sendo um pouco mais restritiva mesmo no volume, embora a gente também tenha visto aí que ser muito restritivo também não é o melhor dos mundos, mas no paciente com disfunção grau 3 a gente tem que ser, não tem outro jeito. É aquela história, né? Fico rim ou fico pulmão, né? Perfeito, Carol, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém da plateia? Fiquem à vontade. Eu acho que estão satisfeitos, Carol. Queria mais uma vez, aqui em nome da SAESP, agradecer a sua aula, brilhante aula, como sempre, bem elucidativa. Obrigado aí pelas Obrigada. respostas, acho que foi muito legal, foi muito bom. E o espaço está aberto para você encerrar. Obrigado, Carol. Eu queria agradecer as perguntas. É sempre bom quando tem pergunta. Quando eu não sei responder as perguntas, é melhor ainda, porque eu vou estudar. Se alguém quiser me mandar e-mail, pode mandar. Meu e-mail é carol.baeta@gmail.com, tá? E eu mando artigo e a gente pode ir discutindo. Eu estou sempre disposta. Pessoal, obrigado, Carol. Então eu vou Valeu. encerrar o nosso webinar de hoje. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa semana.